Oh, meus queridos irmãos amados, aleluia! Estamos de volta com as nossas aulas de teologia. Nós estamos tratando do curso básico de teologia. Esses nossos cursos aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, ele tem 3 vertentes: básico, intermediário e bacharelado livre. Feitos 3, pode requerer o exame de proficiência, conforme a LDB, Lei de Diretriz e Base de Educação Brasileira, e requerer, então, também o vestibular para fazer o superior, aproveitando essa carga horária desses cursos aqui. Nós estamos aqui desde 1992 ensinando teologia. E a matéria desse 6º livro, nós estamos no 6º livro do curso básico, o último livro. Essa matéria é a Teologia Geral 2, segunda fase da Teologia Geral. A primeira fase estuda lá Deus, os nomes de Deus, os atributos de Deus, comunicáveis, incomunicáveis, etc. A segunda fase da Teologia Geral, que é essa apostila que nós temos aqui em mão, Teologia Geral 2, ela vai estudar a Trindade e a criação, principalmente, essas duas coisas. Nós estamos na aula de número 9 agora. Na aula passada nós falamos sobre a cláusula filioque, que foi aquela cláusula acrescentada e ao filho, e o filho, a mostrar que o Espírito Santo tanto é originário do Pai e do Filho. No Concílio de Toledo, aquela coisa toda de 589. E hoje falaremos sobre a importância da doutrina da Trindade para nós, para a Igreja de Deus, e também sobre o triteísmo. Então, a primeira coisa a falar sobre a importância da doutrina da Trindade para a Igreja é que esse ensinamento traz sérias implicações, se entendermos ele errado. Nós vimos nas aulas anteriores aqui quantas heresias surgiram, Modalismo, arianismo, subordinacionismo, adocionismo, muitas coisas tentando derrubar a doutrina da Trindade. Então vamos lá então. Em primeiro lugar, está em jogo aqui a importância é sobre a expiação. Se Jesus é meramente um ser criado e não plenamente Deus, é difícil compreender como ele, uma criatura, pode suportar toda a ira de Deus contra todos os nossos pecados e vir aqui morrer em nosso lugar. Não teria como. Segundo lugar, a justificação somente pela fé fica ameaçada se negamos a plena divindade do Filho. Se Jesus não é plenamente Deus, temos todo o direito de duvidar de que ele de fato pode nos salvar totalmente. Como é que ele vai nos tornar justos se ele não é justo, se ele não é Deus? Em terceiro lugar, se Jesus não é o Deus infinito, será que devemos nos dirigir a ele em oração e adorá-lo? Como vamos fazer isso? Se ele não é Deus, em nome de Jesus, não podemos falar essa palavra. Em quarto lugar, se alguém prega que Cristo foi um ser criado e mesmo assim nos salvou, então esse ensinamento atribui erroneamente o mérito da salvação a uma criatura e não ao próprio Deus. Jesus é Deus, por isso ele veio aqui na terra, morreu por nós, encarnou, nasceu da Virgem Maria, e se tornou o nosso pecado por nós, pagou o preço e por isso estamos aqui. Quinto lugar, a independência e a natureza de Deus estão em jogo se a Trindade não existe. Então não houve relacionamentos interpessoais dentro do ser divino antes da criação. E sem relacionamento pessoal, é difícil entender como Deus poderia ser genuinamente pessoal. Se Deus não é um ser pessoal, Jesus também não seria um ser pessoal, o Espírito Santo também não seria uma pessoa, então eles não têm relacionamentos. Como é que pode no batido acontecer aquilo? Jesus sendo batizado, Deus fala e o Espírito Santo vem como pomba. Em sexto lugar, a unidade do universo está em jogo. Se não há pluralidade perfeita no próprio Deus, 3 pessoas, uma só, então também não temos fundamento a pensar que não possa existir alguma unidade última entre os diversos elementos do universo. Na doutrina da Trindade, o cerne da fé cristã está claramente em jogo. Então, a doutrina da Trindade é um pilar para a fé cristã. Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. É um negócio até difícil de entender, mas é uma revelação. Em Deuteronômio 29, diz que as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, e as não reveladas pertencem a Deus. Agora, o segundo ponto dessa aula é sobre o triteísmo. O que é triteísmo? 3 deuses. Mas não é. Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, mas não tem 3 deuses, é só um Deus atuando de 3 maneiras distintas. Essa concepção gera confusão na mente dos crentes. Não haveria adoração, lealdade nem devoção absolutas a um Deus verdadeiro
se acontecesse isso aqui, se fosse 3 deuses, aí é paganismo, é idolatria, né? 3 deuses diferentes, há um só Deus. E várias vezes na Bíblia foi falado isso, eu sou único, um só Deus. E é Deus cané, zeloso, ele é ciumento. Então estaríamos sempre perguntando a que Deus deve prestar verdadeira lealdade, né? Embora nenhum grupo moderno defenda o triteísmo, talvez muitos evangélicos de hoje, impensadamente, se inclinem a concepções triteístas da Trindade, reconhecendo as pessoas distintas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas raramente com a consciência da unidade de Deus como um ser indiviso. Então é importante bater nesses 3 pilares. Deus é 3, né? Não são 3, ele é 3, cada pessoa é plenamente Deus, e há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ficamos por aqui, fica na paz, tchau, tchau.